takwa parsi. Salve, salve, galerinha do canal Viver e Aprender, beleza? Bom, estamos aqui iniciando um novo projeto que é Momento com Deus. E de início eu gostaria de colocar o tema o preço da crucificação de Jesus. Então continue nesse vídeo que teremos mais conversas. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Partindo do pressuposto que todos nós cremos que viemos de Adão e Eva, assim Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus imputou ao homem o poder, a autoridade de administrar ou de cuidar de tudo aquilo que estava sobre a terra, nos mares, nos céus, aves e afins. E Deus deu ao homem essa autoridade para que ele pudesse governar tudo. E a Bíblia diz que na viração do dia Deus ia ter com ele. Deus tinha intimidade com ele, ou seja, todos os dias, na viração do dia, Deus descia e ia até o Jardim do Éden para ter uma intimidade, uma conversa, um momento de encontro. Ou seja, o Criador e a criação, tendo um elo de amizade, de intimidade. Isso e se nós imaginarmos, eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas deveria ser muito lindo. Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, indo ter com a sua criação. É um momento de intimidade. Porém, a Bíblia diz que Satanás, ele usando a serpente, induziu a Eva a pecar, a comer do fruto proibido. Eva induziu o seu marido a comer do fruto proibido e o pecado adentrou no coração do homem. Aquela criatura que Deus fizera, que foi a sua imagem e semelhança, havia sido corrompida pelo pecado. E nesse ponto que o pecado não pode habitar em Deus, que Ele é santo, houve uma separação da criação com o Criador. E a criação teve que viver em outro lugar, onde já não mais poderia ter intimidade com Deus, como ele tinha antes. Ou seja, aquilo que era de intimidade, de união, já não havia mais, porque o pecado havia adentrado no coração do ser humano. E a Bíblia diz que Deus lança eles do Jardim do Éden e diz que a mulher, com as dores de parto, terá os filhos, e o homem do seu suor terá que se sustentar e sustentar a sua família. E agora quero citar alguns homens que foram levantados por Deus, foram usados por Deus, mas que também pecaram. A Bíblia diz que Deus levantou Abraão. Todos nós já conhecemos a história de Abraão, o pai da fé. Seria um momento lindo, um momento histórico na nossa humanidade, na nossa vida, que Deus ele poderia restaurar a intimidade que ele havia perdido com Adão, lá no Jardim do Éden. Porém, o pecado adentrou no coração de Abraão e ele também pecou, ele mentiu. E eu vejo ali Deus também levantando vários profetas, vários servos e mulheres de Deus. Podemos citar o exemplo também de Davi. Deus levantou a Davi. Deus instituiu ele como rei, e ele é o homem segundo o coração de Deus. Porém, ele também pecou, ele adulterou. Eu vejo Deus levantando grandes homens e mulheres de Deus, mas eles também pecaram, eles também erraram. E conjecturando uma história, eu fico imaginando Deus, na sua infinita sabedoria e santidade, vendo que aquilo que ele tinha feito com tanto amor, com tanto carinho, por mais próximo que Deus se chegasse dele, o pecado sempre estaria imputado no seu coração. O homem sempre estaria voltado a pecar, a errar, porque ele era limitado, porque ele era frágil, porque ele era sensível às coisas físicas, às coisas terrenas, às coisas naturais desse mundo. E Deus levanta uma série de profetas, de homens e mulheres, como eu disse, mas ambos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe um certo momento da história, um período intertestamentário, a divisão do Velho e do Novo Testamento, que Deus se cala. Deus fica quieto. Segundo alguns estudiosos, cerca de 400 a 430 anos Deus não falava com o seu povo. E ali eu fico imaginando Satanás implantando várias ideias, várias histórias, para que o povo se afastasse definitivamente de Deus.
E Deus se vendo na necessidade de restaurar essa intimidade, restaurar essa união que tinha do Deus Criador com o ser humano, a criação, Deus envia Jesus, o seu único Filho, para morrer por nós. E a Bíblia diz que Jesus ele se entrega, Jesus ele deixa a sua intimidade com Deus, o seu elo, a sua conversa pessoal. Deus deixa o seu trono, Jesus deixa o seu trono, Jesus deixa a sua glória, Jesus deixa a sua majestade, Jesus deixa tudo aquilo que é dele por direito para viver a nossa vida, para morrer a nossa morte. E com isso, ele é crucificado na cruz. Mas se nós pararmos para analisar qual o impacto dessa crucificação de Jesus, qual a garantia que nós temos que a crucificação de Jesus nos leva mais perto de Deus? Prova disso está no livro de João, capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Ou seja, se outrora todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, nós tivemos o direito ou o poder de nos tornarmos filhos de Deus, ao que crê no nome do Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus é o que nos traz novamente a intimidade, a restauração, a comunhão com o nosso Deus, o nosso Criador. A intimidade que fora perdida lá no Jardim do Éden, quando o pecado adentrou no coração de Adão e de Eva, foi restituída no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que isso significa? Isso não significa que nós somos super-homens ou mulheres maravilhas, não. Mas isso significa que ao pecarmos e nos arrependermos verdadeiramente, o sangue do Senhor Jesus nos lava, o sangue do Senhor Jesus nos purifica e nos faz ter novamente uma aliança restaurada, umas vestes novas, uma roupa limpa diante dele. Através do sacrifício de Jesus, nós temos o poder, o privilégio, a honra de poder nos adentrar na presença de Deus e sentimos a mesma intimidade, a mesma comunhão que Deus tinha com Adão lá na criação, que Deus tinha com Adão lá no Jardim do Éden. A mesma intimidade que fora roubada lá atrás foi restaurada na crucificação de Jesus. Portanto, se você de alguma forma não acredita, pense um pouco, analise. Jesus não seria Jesus se ele não fosse capaz de dividir a história em antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, existe uma história, depois de Cristo é uma nova história. Jesus foi tão fenomenal que ele foi capaz de dividir a história ao meio. E esse Jesus, crucificado na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele vive à destra do Deus Pai. Portanto, a crucificação de Jesus é o que nos traz vida e vida em abundância. Portanto, você que está aí do outro lado, eu digo para você, não importa o seu pecado, não importa o seu erro, não importa a sua falha, o que importa é se você reconhece o sacrifício de Jesus. Se você reconhece e se você o aceita como o seu único Senhor e Salvador, você pode se tornar sim um filho de Deus. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro momento com Deus. Fique na paz, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Deus abençoe.